Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra aqui de receber um grande amigo, um grande advogado, conhecido aí, renomado em todo o estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que o meu amigo doutor Ariolan. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cleiton? É uma satisfação ter sido convidado e estar aqui presente. Já acompanhava o seu trabalho com o podcast, acompanhava o seu trabalho enquanto empresa Vigo há muito tempo, inclusive sou cliente há bastante tempo. Que bom. Ariolan, queria que você falasse um pouco aí, para quem não te conhece, você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Sou Ariolan Fernandes, natural de Caicó, nascido aqui em 1977, filho de Bião e Zefinha, pai de Arthur, Lara e Luara, e casado com Luísa, que hoje também me auxilia, trabalha junto comigo, porque é bacharel em Direito, foi aprovada na OAB há cerca de um ano. Estamos, né, a duplo casal está junto nessa empreitada, atuando na advocacia. Você tocou aqui, um abraço, Luísa. Qual é a sensação e qual é como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar, Jesus, a dinâmica de um casal no dia a dia? Casal de advogados, como um casal qualquer, o ponto nevrálgico, foi inventado falar difícil, né, da relação, para mim é sempre não discutir. Ela sempre está certa em todas as questões. Mas, falando sério, na área da advocacia, há um complemento. Eu a ajudo e ela me ajuda. Então, há uma soma, uma simbiose, e essa soma tem resultado, graças a Deus, em bastantes resultados positivos, né? Trazendo aí várias vitórias nos últimos tempos. Bacana. Eu acredito, hoje também eu trabalho não no mesmo segmento com a minha esposa, né, mas ela está no mesmo ambiente físico e, sem soma de dúvida, todo um aparato, né, que nós temos quando a gente é acolhido pela esposa e quando tem uma pessoa, um ser diferente dentro do ecossistema que pensa fora da caixa, né? Então, te amo, meu amor, e parabéns, viu? Porque a Vigo hoje sem você, eu não sei como é que seria, né? Mas, voltando aqui para o meu amigo Ariolan. Ariolan, gostaria de saber de você, meu irmão, a seguinte situação. Hoje, no mundo da tecnologia, certo? Vem aumentando e muito a questão acelerando todos os processos como é que eu posso dizer, de resolutividade de vários problemas. Na sua percepção, o que é que você acha que a tecnologia ela vem ajudando nesses crimes que vem acontecendo, desde ele do criminal a cibernético? O que é que você poderia contribuir em relação a esse assunto? As perícias, de uma forma geral, elas têm evoluído bastante, né? Inclusive, algumas têm sido descartadas por terem se tornado obsoletas, como, por exemplo, o exame de residuograma, para verificar se existe pólvora, resíduos de pólvora nas mãos daquele que é suspeito de ter praticado um crime com arma de fogo. Essa tecnologia está se tornando obsoleta. Em contrapartida, perícias em equipamentos de tecnologia, como celulares e smartphones, com geolocalização e acesso a dados que muitos achavam no passado e acham até hoje, que se você simplesmente deletar algum arquivo, uma conversa do seu smartphone ou do seu tablet ou do computador, isso aí não vai deixar rastros, muito pelo contrário, isso provavelmente vai deixar vestígios, e esses vestígios têm sido utilizados nas investigações. Para o bem e para o mal, há um avanço muito grande nessa área de tecnologia. E outro exemplo, que esse vem se aperfeiçoando com o tempo, é o que pode detectar, por exemplo, se um projeto que foi localizado em um lugar, ou mesmo em um corpo, se ele partiu de fato daquela arma que se aguarda, que se investiga que tenha partido. E hoje se diz com muita precisão, com muito acerto, vamos dizer assim, se aquela arma, o exame balístico, né? Se aquela munição, se aquele projeto, se ele saiu ou não daquela arma. E serve para condenar, mas também serve
para absorver. Nesse caso, ainda continua tendo a apreensão das armas, recolhe as armas e vai para o exame balístico para saber de que arma saiu. O processo continua o mesmo. A regra é essa, né? Em tese, se há a possibilidade de ser feita vamos dizer assim, a apreensão das armas, daquela arma, é feito sim para fazer essa comparação. Em algumas situações, por óbvio, não dá, porque o suspeito não foi localizado, ou se foi localizada, a arma não foi encontrada com ele. Então, em alguns casos, a dinâmica dos fatos não permite que seja feita essa comparação. E perícia, seja ela qual for, prova técnica, seja ela qual for, ela é importante não só como meio de se provar, para que o Estado prove a culpa durante a investigação de alguém que está sendo investigado, mas também e deve ser utilizado. Infelizmente, as pessoas não têm tanto acesso a essas tecnologias devido ao alto custo da maioria delas, mas ela serve também como matéria de defesa. Vou dar um exemplo simples, aí esse não tem custo. É que se, por exemplo, você se envolver num atropelamento ou num acidente de trânsito ou algo do tipo em que haja alguma vítima, solicitar à autoridade policial de trânsito que faça o bafômetro, para que você depois não venha a ser acusado de que estava embriagado no momento do fato. Se você não bebeu, solicite. Eu quero fazer. Existem outras situações, por exemplo, em que há acidentes automobilísticos em rodovias, principalmente, em que a contratação e a feitura de um laudo por um perito, um técnico especializado para isso, para atestar em que velocidade você estava. Porque você pode vir a ser acusado de ser o causador de um atropelamento, por exemplo, e se supor que você estava em velocidade incompatível com a via. Então o perito vai atestar se você estava se a velocidade era compatível com a via e se foram outros fatores que foram determinantes para o cometimento daquele fato e não a velocidade excessiva que você está. Acaso você estivesse na velocidade compatível, você não seria acusado de estar em velocidade excessiva e ter provocado, por negligência, ter provocado aquele acidente. Entendi. Ariolan, a sua história, eu me lembro há muitos anos atrás que você não era comerciante, né? Então, depois você veio, adentrou na advocacia. Conta um pouco aí sobre essa história aí. E por que é que deixou? O que é que fez com que você fosse para a advocacia? Desde morando lá no João 23, eu um dia assisti, eu devia ter aí uns 10, 11 anos, eu assisti um filme, o nome do filme era Uma Janela Suspeita. E a dinâmica do filme se dava em torno de um julgamento, um tribunal de júri, aos moldes americanos, mas muito parecido com o nosso. E naquele dia eu tive a certeza, eu quero ser advogado e quero fazer isso aí. Porque você pode ser advogado e ser previdenciarista, atuar na área trabalhista, área comercial, previdenciarista. Mas eu pensei em ser advogado e ser advogado para fazer aquele tribunal de júri. E só que as curvas da vida me levaram para outras situações, né? Fui fazer geografia, trabalhar com meu pai como comerciante, até que finalmente consegui, tardiamente, né, ingressar na universidade. Quando eu concluí o curso, aí tem uma curiosidade, quando eu dizia lá atrás que queria cursar direito, as pessoas já diziam que havia um excesso de advogados no mercado. Quando eu ingressei na faculdade, eu vi a mesma coisa. Quando eu concluí, as pessoas continuavam a dizer, há advogados demais. Porque eu nunca pensei em cursar direito e fazer um concurso, por exemplo, ser delegado, técnico judiciário ou outra situação. Eu pensava em ser advogado. Quando eu concluí, como eu dizia, eu vi a mesma coisa. Quando eu passei no exame de ordem, que fui aprovado no primeiro, no segundo eu fui aprovado. Em que ano, mais ou menos, isso? 2007, salvo engano. Fiz o primeiro, fui reprovado. Primeiro exame, na época só se fazia o exame de ordem com certificado de conclusão do curso, e eu concluí, aí eu tenho certeza, em 2006. Fui reprovado no primeiro, fiz o segundo sem muita, vamos dizer assim, sem muita Pretensão. pretensão.
Aí fui aprovado, mas continuei trabalhando lá com meu pai junto no supermercado. E fazendo, você sabe muito bem disso, quem é proprietário ou filho de proprietário, como era o caso, a gente tomava conta de um supermercado, né? Cuidava. Fazia de A a Z. Desde entregar feiras, a receber, fazer compras, ficar no caixa, fazia de A a Z. É uma das poucas pessoas que não tem função definida na empresa, é o proprietário, né? Aliás, ele até tem a função, mas tem que fazer tudo. E aí, por motivos de divergência mesmo com meu pai, eu me vi obrigado, vamos dizer assim, por incentivo da minha esposa, de Luísa, porque quando eu saí lá do supermercado, e eu advogava pouco. Quando eu passei na OAB, continuei trabalhando no supermercado, e eu advogava esporadicamente, só para manter ali a chama acesa. Mas o supermercado tomava muito tempo, né? Você abre às 6h30 da manhã, fecha 20 horas. De domingo a domingo. Só havia folga no domingo à tarde. E então, eu pensando, o que eu vou fazer agora? Já que saí do supermercado, vou viver de quê? Pensei em 1001 coisa. De vendedor de cigarro, de produto de beleza. Tudo que você imaginar passou pela minha cabeça. Criador de ovinos. Tudo passou pela minha cabeça. E ela me dizia, você vai ter que advogar. Aí eu passei a repetir o que eu via lá atrás. Não dá certo, Luísa. Tem advogado demais no mercado. Eu não vou, não, a gente não vai conseguir sobreviver disso. E ela, você vai. Vai. E aí eu fui. Estamos nós dois hoje no mesmo barco. Está, graças a Deus, está fluindo bem. Tem um leque de clientes bem amplo. A gente trabalha aí de uma forma, eu digo sempre que é uma escala quase industrial. Eu até brinco que eu digo que eu tenho uma fábrica de alvarás. Não é uma forma de, vamos dizer assim, não é por egocentrismo ou querer me gabar, é porque os números dizem isso. Se terminar um ano e contar 122, 123 alvarás, como foi o ano passado, é algo... Fora da curva, né? É fora da curva, exatamente. É... Alvarás de soltura. Porque devem ter colegas aí que consigam também alvarás de levantamento de valores, né? Como eu não trabalho na área civil, só com liberdades, então eu conto quantas pessoas foram retiradas do cárcere. Eu nem conto as que deixaram de ir. Eu conto só as que eu retirei de lá. Entendi. E hoje você, é como você falando, não se gabando, mas você é uma grande referência, não só em Caicó, em região realmente do Rio Grande do Norte, como um dos advogados que mais tem essa expertise. E você acha que se deve a quê? A sua resiliência, seu estudo, a sua dedicação? Eu tenho eu conto sempre um exemplo, que eu fui aluno de Sebastião Lúcio, no curso de Direito aqui em Caicó, e ele ministrou em um determinado semestre Direito Constitucional e Direito Penal. No mesmo semestre, era o mesmo professor. Porque às vezes você diz, esse professor não sabe ensinar, ou porque isso ou aquilo. Mas era o mesmo professor em duas disciplinas diferentes. Na disciplina de Direito Constitucional, eu consegui a proeza pela primeira vez, e eu acho que foi a única durante o curso todo. Fiquei na quarta prova, que a quarta prova na faculdade é a recuperação. Em Constitucional, eu fiquei em recuperação. E em Penal, a minha nota foi a maior da turma. E isso eu sempre acreditei. Aqui, como eu falei mais cedo, lá no início, eu molecote, lá no João 23, pensando em ser advogado e fazer júri, eu teria que aprender e saber direito penal e direito processual penal. Então, parece que quando você gosta de algo, a coisa flui mais naturalmente. É tanto que meia hora, uma hora de conversa da gente aqui, ela vai passar rápido, porque é agradável. Mas quando você está fazendo algo enfadonho, eu fui fazer uma ressonância no joelho, são 27 ou 28 minutos, parecia uma eternidade. Não podia me mexer, era chato, não tinha o que fazer, não tinha o que falar, só ficar lá parado. Então, fazer o que você gosta, a coisa flui. É mais tranquilo. Então, eu acredito que desde o início, quando eu comecei de fato a advogar e viver da advocacia, eu sempre fui resiliente. Eu nunca me contentei com o primeiro não. Eu corro atrás.
eu vou de novo, e peço de novo, e corro, e imagino, e penso numa situação. E eu digo sempre que eu tenho principalmente em júris, quando vai se aproximando a data que está marcado o júri, eu tenho certeza que até chegar lá no júri, quando eu estiver fazendo qualquer coisa, seja comendo um tareco, caminhando na ilha ou conversando com você, vai aparecer um estalo que vai dizer, vá por esse caminho. Eu não me preocupo se me faltar estratégia, porque eu tenho certeza que vai chegar. Eu vou olhar para essa TV aqui e vou dizer, vou usar isso aqui. Vai ser isso que eu vou usar. E tem dado certo. Tem dado certo. O bom disso é porque é o seguinte, puxando um pouco para a realidade do comércio, né? Você vai falando aí no seu segmento, eu vou falando no meu. É justamente isso, cara. No meio do caminho vai aparecer a solução. Na realidade, o que não pode ficar é ficar parado. Ficar parado. Né? Porque aquele que anda, aquele que persiste. Eu também, na época da minha faculdade, eu não era o melhor. E nunca fui o melhor. Mas eu sempre fui resiliente, eu sempre sabia o que eu queria. Eu nunca desisti. Enquanto um colega de trabalho meu, na época que a gente trabalhava junto, pegava em meia hora, passava uma tarde toda para aprender. E aquilo, cada vez mais eu fui praticando, fui melhorando, e estamos aqui. Então, na realidade, nunca desistir, porque aquele que desiste a metade do caminho nunca vai chegar a lugar algum. E aí é um exemplo muito bacana que você falou, né? Tá trazendo aqui um pouco do caso da sua vida, que você perseverou, você viu que não era o melhor, você não passou de primeira, você era mediano, mas no percurso você se lapidou, no percurso você se aprimorou. Né? Então, na realidade, era uma pedra bruta que foi lapidada e hoje está um diamante, porque aonde você coloca a mão, hoje a possibilidade de dar sucesso é muito grande. Por quê? Pela expertise, pela bagagem, né? Pelo network que você tem. Mas é isso aí, cara. Parabenizar aí desde já aí pelo esse belíssimo trabalho que você faz, né? De trazer a liberdade daquelas pessoas que realmente necessitam, que estão certas, né? Que eu acredito que a justiça é isso, né? É fazer justiça para a sociedade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uma coisa, a gente conversou aqui fora do ar sobre pós-graduação, especialização, e eu comentei, sem problema nenhum, vou dizer aqui, eu fiz uma especialização de Direito Penal e Direito Processual Penal. Não vou dizer que não sirva, que não aprenda, é muito bom a troca de conhecimento. Mas eu aprendo mais numa roda de conversa com amigos. Às vezes a gente marca um almoço com os colegas advogados. No meu local de trabalho hoje, presto serviço, né, na Câmara Municipal, são vários advogados lá na Câmara. Então há uma troca de conhecimento e de experiências, e você aprende. E uma coisa importante que eu acho, que eu nunca tive vergonha de perguntar, como é que faz isso? Eu não tenho essa dificuldade. E da mesma forma, eu não tenho a dificuldade de ensinar. Porque ensinando você também aprende. É por isso que muitas vezes eu coloco caixinhas sempre, semanalmente, coloco caixinhas de perguntas no meu Instagram para as pessoas virem perguntar. Às vezes eu puxo o mote. Por exemplo, execução penal. Resolvi isso e isso hoje. Tem alguma dúvida sobre esse tema? E às vezes eu só coloco a caixinha de pergunta lá e as pessoas vêm com temas que às vezes eu nem lembrava mais, que um caso que já passou há muito tempo, e aí vou rememorar, e aí quando eu vou explicar às pessoas, vou responder, eu também estou aprendendo. Então, como eu disse, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir ajuda. Nenhuma, eu me sinto muito tranquilo. E em relação aos resultados, como a gente estava falando, ele vem do trabalho. Se você trabalha, você vai colher algum resultado. Quem planta, colhe. Se você não plantar, não vai colher nunca. Mas se você plantar uma hora ou outra, esse resultado vai chegar. E aí, uma palavra que você usou, a resiliência é muitíssimo importante. Você precisa insistir e persistir. Uma coisa que você falou agora que é interessante, é a lei da semeadura. Isso. Então, assim, meu amigo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente só colhe o que a gente planta. Então, se você está plantando hoje, um dia você vai colher. Muitas das vezes o cara desiste no meio do caminho, que talvez você desistisse um pouco mais, né, ia começar a colher os frutos. Mas desistir é muito mais fácil do que perseverar, né? Muitos desistem a metade do caminho.
E isso serve no mundo de tudo, né? Do empresário, na profissão autônoma. E a resiliência é um papel fundamental para que a pessoa consiga atravessar, né, aquele oceano. E uma questão importante também é que eu costumo dizer que quem morre no salto de paraquedas, às vezes é aquele que já tem 1000 saltos. Já praticou 1000 saltos na vida, mas ele tem um excesso tão grande de autoconfiança que termina cometendo um erro que o iniciante não cometeria por ter um excesso de cuidado. Eu digo isso porque a experiência ela é importantíssima. Eu lembro que eu cito, faço por analogia, vários jogadores de futebol que encerraram sua carreira com idade avançada para o futebol, né, ali por volta de 40 anos, e eles não precisavam correr muito. Ficava por ali, um zico da vida, batia uma falta, fazia um gol, dava um passe, deixava o outro jogador na cara de gol, o Roberto Dinamite e tantos outros. Então, a experiência, seja em qual for a área, vai fazer você ser esse jogador. Não precisa correr muito, suar muito. Você nem vai ter condições de correr muito. A gente não tem condições de estar, por exemplo, em 2 lugares ao mesmo tempo, de atender 3 clientes, estar numa delegacia e num fórum ao mesmo tempo. Você adequa à realidade, se adapta, faz suas escolhas para chegar no objetivo, lá, no caso da analogia, para chegar no gol. Arielan, nessa jornada, nesse tempo que você já vem, acho que mais de 15 anos aí Já passei de 15, já passou de 15, né? caminhando para 20. Qual seria algo marcante que você poderia contar aí durante essa jornada? Foram muitas, né? Para você ter uma ideia, como eu disse, o ano passado, salvo engano, 122 ou 123 alvarás. Então, são 122 histórias, 122 famílias, 122 vidas que você restituiu. Eu brinco, eu digo, fulano hoje, Joãozinho, eu consegui soltar, ele vai comer o cuscuz feito pela mãe, em casa. Parece uma brincadeira, parece até que a gente está fazendo pouco caso, mas é porque, para quem está privado de liberdade, comendo aquilo que o Estado lhe fornece, sem que você tenha direito à escolha, nem de quantidade, de qualidade, de variedade, nem mesmo de horário. Você só tem a opção sim. Então, quando você tem a oportunidade de chegar em casa e comer aquele cuscuz, jantar, uma comida feita por sua mãe, então acho que isso tem um significado muito grande. Então é difícil eu escolher um único caso. Eu sei que você tem vários, mas se você fosse assim, cara, se eu Mas eu morresse lembrei hoje, de um. se eu morresse hoje, esse aqui ficou pra história. Qual que seria isso? Eu lembrei de um. Seja bom ou ruim, certo? Um dia eu conversando com um amigo, eu disse, olha, cada alvará desse é uma história. Cada alvará desse não daria só um capítulo, não. Daria um livro por tudo que tem envolvido e as pessoas que estão envolvidas ali. Mas teve um caso marcante, ocorrido aí há, no mínimo, 5 anos, no caso de Jardim de Piranhas, em que havia uma operação, salvo engano, era a operação chamada Pano de Prato, o nome da operação policial. E a juíza bem linha dura lá, a juíza que estava na época, presidindo essa audiência. E no direito, quando você vai pedir, você precisa fundamentar. Igual a gente faz com os filhos da gente. Pai, me dê R$2. Pra que R$2? Ele vai dizer o pra que dos R$2 e você vai analisar se é viável ou não. Se você vai entregar os R$2 ou não. Se o que ele pretende fazer com os R$2 está correto ou não. No direito é da mesma forma. Quando eu faço um pedido, um requerimento, eu digo, por exemplo, eu quero que solte essa mulher que está presa porque ela tem um filho de 3 meses de idade e há essa previsão no Código de Processo Penal, lá no artigo 318, diz que mães de filhos de até 12 anos, elas têm direito à liberdade domiciliar. Então eu justifico no direito o porquê. E eu estava lá no final da audiência, eu pedi à magistrada, conceda a liberdade não vou citar por óbvio nome, conceda a liberdade de fulano aqui, excelência. E ela perguntou, baseado em quê? Qual a fundamentação do seu pedido? E eu pensei, não cabia excesso de prazo, não havia ilegalidade alguma no processo. O processo já estava sendo concluído, né? E iria para a sentença logo em seguida. E eu pensei rapidamente e tive aquele estalo, aquela luz. Eu disse, para que a esposa dele
foi ouvida como testemunha nesse processo. Então a magistrada tinha acabado de vê-la. Disse para que ele tenha direito a ver o filho dele nascer, pegar os filhos dele nos braços. A esposa estava grávida, na iminência de parir. E eu usei como argumento isso, que ele tivesse direito de pegar o filho dele, de ver o filho nascer, pegar o filho no colo. E essa audiência foi por volta das 9h30, 10 horas da manhã. Às 14 horas ele foi posto em liberdade, foi para Jardim de Piranhas e a esposa dele pariu e por volta das 16 horas ele teve a oportunidade de ver o filho dele nascer. Isso me tocou muito. Ariolan, assim, o direito que hoje você exerce, que é essa parte de criminalista, né, é um negócio muito sensível. Muito. E a gente vê você dando entrevista, né, e entre outros profissionais da área também que trabalham na mesma área. E eu gostaria de saber, certo, de você especificamente, como você lidar com a pressão pública e das grandes mídias em grandes casos de repercussões, porque quando você consegue uma liberdade, né, do indivíduo, né, até que se prova o contrário, ele é inocente, né? Então, como é que você lidar com essas pressões? Veja bem, eu costumo dizer, prego isso, para que as pessoas entendam que o advogado criminalista não sou eu, não. O advogado criminalista, de uma forma geral, ele não defende o crime nem o criminoso. Defende a realização da justiça. Muitas vezes fazer justiça não é só condenar. E muitas vezes conseguir a realização da justiça e dar aquilo que o seu cliente, que o meu cliente no caso merece, é, por exemplo, minorar uma situação. Ele está sendo acusado, por exemplo, de homicídio qualificado. Mas você consegue provar aos jurados que ele praticou, está claro ali, ele confessou, há testemunhas, ele praticou o homicídio, mas ele praticou o homicídio em determinada situação que ao invés de ele ser condenado a uma pena ali de 15, 20 anos, ele seja condenado a uma pena de 4, 5, 6 anos de prisão, e com isso aí você minorou a situação dele. Conseguir êxito, conseguir sucesso na minha área, na área criminal, não é só absolver, não. Porque muitas vezes a possibilidade de absolvição é quase nula. O que você faz é lutar para minorar os efeitos para aquele acusado. Em relação a lidar com essas situações, o tempo, a experiência, é o de cada um. Eu consigo lidar muito bem com pressão, com pressões, de uma forma geral, principalmente da opinião pública, isso aí não me afeta em nada. Eu consigo fazer a defesa de um caso de grande repercussão durante o dia e à noite comer um espetinho tranquilamente, porque eu consigo separar as situações, eu consigo fazer isso aí, chegar em casa e abraçar minha filha e ficar com ela e nem tocar e nem sequer lembrar daquilo que passou durante o dia. Tive recentemente em Parelhas, caso bem interessante, em que a gente foi saudado por uma comitiva que lá nos aguardava, era um júri, e havia lá uns 100 pessoas na frente do fórum, e assim, fui muito bem elogiado. A menor coisa que me chamaram foi de Satanás. Mas aí e isso não abalou meu desempenho quando eu entrei lá no fórum e fui lá fazer minha defesa. Isso não me abalou. Já tive situações, por exemplo, em Jucurutu, que o quarteirão inteiro do fórum precisou ser isolado. Eu cheguei e saí no fórum dentro de uma viatura do GTO. Mas lá durante o desenrolar do júri, isso aí não me abalou em nada. E como eu disse, vim para casa e vou ali como um espetinho e a vida segue normal. Ariolan, como é que você vê a reforma das mudanças que tem em relação à justiça criminal? Veja, o que eu percebo é que na grande maioria das reformas, elas visam única e exclusivamente, a grande maioria, né? Elas visam exclusivamente o aumento de pena, aumentar por aumentar. Eu não quero crer que alguém que vá praticar um roubo e ele pare, pense e pesquise, vá no WhatsApp ou no Código Penal e diga:
a pena para o crime de roubo com uso de arma de fogo com mais de uma pessoa vai ter um agravante, uma causa de aumento de pena, eu posso pegar 8 anos. E até anteontem o legislador entendia que só eram 6 anos. O aumento de pena, pura e simplesmente, ele não vai trazer nenhum benefício. Uma mudança interessantíssima que nós tivemos recentemente, que aí não foi por essa questão, foi o acordo de não persecução penal no pacote anticrime de 2019, que inclusive a ideia dele era uma, mas o Congresso transformou, fez um Frankenstein, mas terminou numa coisa boa, que foi o advento do acordo de não persecução penal. O que é isso? Você comete um crime de menor gravidade, por exemplo, embriaguez ao volante. E aí, ao invés de você responder ao processo, de usar e travar a máquina estatal, o judiciário, o Ministério Público, para ao final você ser condenado a uma pena e pagar ali 6 meses de prestação de serviço ou 5 cestas básicas a uma instituição, você tem uma oportunidade logo de início. Ô, Cleito, vem aqui, você cometeu a embriaguez ao volante? Fez exame, teste de bafômetro? Fiz. Deu positivo? Deu. Eu tenho uma oportunidade para você. O Ministério Público chega para você. Claro que você tem que preencher alguns requisitos, né? Não é assim à toa, não. Já que você preenche os requisitos, que é não ter utilizado esse sistema há menos de 5 anos, ser primário, o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. E você diz, vamos fazer um acordo? Pague R$1.000 aqui. Você paga R$1.000, a gente encerra o processo. Você vai confessar que praticou o crime e a gente encerra isso. Não tem audiência, não tem instrução, não tem sentença, você não vai ficar com antecedentes criminais e vai poder usar isso novamente 5 anos depois. Então essa novidade fez com que se tire uma boa parte do peso que um processo desse trazia para o sistema judiciário, o que causa a morosidade, que aí o que acarreta? A morosidade da justiça, e Rui Barbosa já dizia que a demora na realização da justiça, ela é injustiça. Ora, eu peço uma indenização ao Estado, por exemplo, porque fui vítima de um erro médico, de um erro judiciário, por exemplo, e essa resposta só vem 20, 30 anos depois, não vai surtir mais efeito nenhum. Então, o acordo de não persecução foi um avanço muito interessante. E outras mudanças como esse, exclusivamente, aumento de penas desenfreado, aconteceu recentemente agora, que o pacote de 2019 também aumentou o tempo máximo de permanência nas prisões do Brasil de 30 para 40 anos. As maiores penas do Código Penal eram de homicídio, de latrocínio, que era um máximo de 30 anos. Hoje, recentemente, aí há 15 dias, 10 dias, o crime de feminicídio era uma qualificadora, matar uma mulher em condição da razão, da condição de sexo feminino dela, era uma qualificadora que elevava a pena do crime de homicídio. Hoje é um crime específico, feminicídio. A pena vai de 20 a 40 anos, é a maior pena do Código Penal. Aí a pergunta que eu faço é, isso vai frear o cometimento de crimes de feminicídio, em regra, maridos, ex-maridos, ex-namorados que matam as mulheres porque a pena aumentou? O tempo vai dizer, tomara que sim, mas eu imagino que não. Porque quem pensa em ir lá matar, ou teve uma briga, ou porque flagrou a mulher fazendo algo, isso ou aquilo, que nada disso justifica, o feminicídio é importante deixar claro, mas essa pessoa ela não vai parar para pensar, eu vi no Jornal Nacional que a pena que era de até 30 mudou para 40, então peraí, eu vou pensar. Deixa eu ligar aqui para o meu advogado e perguntar como é. Não vai acontecer isso. Então, eu imagino que algumas mudanças elas não trazem e não trarão os benefícios que elas imaginavam que trariam quando foram propostas. Entendi. E para a gente finalizar, Eulão, gostaria, como a sua, vamos dizer assim, expertise, lógico que você tem várias, mas é nessa parte aí criminal, qual o cuidado, qual a dica que você daria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão hoje muito no digital, ou que divulgam muito a sua vida? Qual a dica que você daria de ouro aí para essas pessoas se proteger? Eu vou responder, mas antes eu vou dar só contextualizar uma pitadinha no que a gente conversou fora do ar, que foi as inovações tecnológicas que foram trazidas recentemente para
para o sistema processual. Uma, por exemplo, é que se você queria saber se um parente seu tem um processo em São Bento, na Paraíba, por exemplo, eu teria que ir lá. E para peticionar, para juntar algum documento, para fazer algum pedido, eu também teria que ir lá. Eu lembro de um caso que eu, certa feita, peguei um caso em pendências, que eu enviava as petições daqui para Açu, para um primo meu. Aí de Açu ele recebia e enviava em outro carro de linha para deixar lá no fórum de pendências. E hoje, com a digitalização dos processos, todos os processos hoje são eletrônicos, então eu posso atuar em processos no Brasil inteiro do meu escritório. Recentemente eu peguei um caso de uma pessoa de Serra Negra do Norte que tem um processo criminal em Paraupebas, no Pará. Estava com decreto de prisão, na iminência de ser preso a qualquer momento aqui em Serra Negra. Ele me contratou e eu consegui revogar a prisão dele lá em Paraupebas, sem precisar ir lá, daqui, do meu escritório, do meu computador. Então isso trouxe um avanço muito grande, junto à digitalização dos processos, para o ouvinte, né, o internauta, o telespectador entender. Hoje não existe mais papel, os processos não tem mais papel. Todos são digitalizados. Então eu tenho acesso a um processo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil e peticiono daqui. E outro avanço que houve foi o advento das audiências virtuais. Ora, já aconteceu um dia, Cleito, que eu saí de São João, ainda era comarca São João do Sabugi, para Brejo do Cruz, que também deixou de ser comarca, né? Eu saí de São João do Sabugi para Brejo do Cruz e pedi à minha esposa, a orientei. A parceria, né? Como a gente estava falando aqui com a parceria, um complementa o outro. E liguei para ela preparou uma quentinha, meu almoço, já deixou a carne cortadinha, miudinha, e eu parei para pegar ali no posto de Balto, né, ali perto da antiga Santana Veículos, fui seguir para Belém, porque o tempo não dava para parar em casa almoçar, fui dirigindo e almoçando, comendo com a colher, e fui parar de comer ali no trevo de Serra Negra. Então esses avanços foram essenciais para essa nova advocacia, um novo jeito de se fazer, de se advogar hoje em dia. E com o advento das tecnologias, acho que o Aranha disse assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Obviamente você também tem que ter mais responsabilidade e mais cuidados com as benesses que a tecnologia nos trouxe, mas também trouxe uma série de situações, por exemplo, golpes, em virtude do grande número de informações que você posta nas suas redes sociais. Eu sei onde seu filho estuda, onde você trabalha, onde é sua empresa, eu sei o barzinho, o restaurante que você frequenta, eu sei quem é sua mãe, seu pai, eu sei a escola lá que seus filhos estudam. Então você passa essas informações e as pessoas podem utilizar dessas informações para aplicar golpes e inclusive para lhe extorquir e cometer outros crimes mais sérios, mas principalmente para lhe extorquir. Aí tem uma série de golpes, o mais comum, o mais recente, aliás, o mais comum e mais recente hoje na nossa região, é o golpe, eu até tá lá no meu Instagram, eu falo sobre isso, é o golpe da novinha, onde você recebe ligações via WhatsApp de meninas, moças jovens, e essa moça jovem se mostra completamente apaixonada e fascinada por você, conheceu ontem, mas já está apaixonada. Começa a enviar fotos sensuais e pede que você envie de volta para ela. Depois aparece um suposto delegado de polícia, ou agente de polícia, ou o pai dela, ou o tio, e aí começa a lhe pressionar até que você pague. Eu tenho um caso aqui da região, sem dizer o nome por óbvio, eu posso dizer, o caso de uma pessoa que me procurou, de Serra Negra do Norte, que já tinha mandado para os golpistas 15 mil reais. Já tinha enviado. Esse é um. E o outro é um golpe também que se usa em virtude dos anúncios de veículos me lembrei aí, Meu Carango, esses aplicativos de venda e compra de carros, bazares, marketplace do Facebook, que as pessoas anunciam um carro, aí eu me mostro interessado e coloco outra pessoa inocente na história e manda a pessoa ir lá e olhar o carro e não sei o que. Termina que quem está comprando o carro
envia o dinheiro para uma conta do golpista. Ele vai lá na sua casa, olha seu carro, dá uma volta, diz que está em dia e no fim ele manda o dinheiro para o golpista. Teve um caso aqui, de um casal daqui da nossa região, que terminou, foram adquirir, olhar um carro para adquirir em Santo Antônio do Salto da Onça. O carro, inclusive, era um Corolla. E o prejuízo dele foi de R$ 72 mil. Então, você precisa ter cuidado. Outra coisa interessante, eu fiz um júri semana passada de um caso ocorrido. Serra Negra também deixou de ser comarca, né? Então, os processos vieram para Caicó. Então, eu fiz um júri de um caso lá de Serra Negra de um homicídio, em que o meu cliente confessou que ele não era cliente na época também, né? Bom frisar isso, quando ele foi ouvido pelo delegado. E ele confessou tudo, estava desacompanhado de advogado, confessou detalhadamente. E aí ele disse que para saber onde o inimigo dele, né, a vítima, onde ela estava, acompanhava ele pelo Instagram. E viu ele postando, viu a vítima postando uma foto, tomando cerveja na casa de outra pessoa, reconheceu o local e com isso foi lá e cometeu o homicídio. Então é importante ter cuidado com o que você posta, quando você posta e onde você posta. Show. Expor a vida pessoal excessivamente pode ser prejudicial. Então, uma dica que você poderia dar é: nunca poste a foto no momento da execução. Não postar a foto no momento onde você está. Pode deixar para postar depois. Não sei que você esteja numa viagem como nosso amigo. Foi a viagem agora, está indo para Portugal. Poste lá que está em Portugal. É interessante, é bom para o ego, né? É bom para uma satisfação você fazer uma viagem internacional. Mas caso contrário, se você está com um amigo, está num barzinho, deixa para postar. Tira a foto, registra o momento. Eu acho importante. Nós registramos o momento aqui. Mais cedo, quando eu sair daqui, vou postar. Então você registra o momento com a fotografia, um vídeo, deixa para postar em outro momento. Bacana. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Ariolan trouxe aí dicas aí de ouro, aí, coisas bastante relevantes para que a gente possa tomar cuidado em muitas das ações, né? E Ariolan, gostaria que você deixasse aí, para quem não segue aí nas redes sociais, qual seria aí a rede social? Minha rede social é Instagram e Facebook, né? É o mesmo, é @Ariolan, termina em N de navio, Ariolan Fernandes, tudo junto. Sem ponto, sem nada. Show. Ariolan Fernandes. Bacana. Para quem não segue também o Polo de Mídia da Vigo, então, @Polo de Mídia da Vigo, compartilha e siga também o nosso Polo de Mídia para poder o Instagram aí levar para mais pessoas, tá bom, pessoal? E até a próxima.